no interior de Minas Gerais, entre estradas de terra, silêncios antigos e rotinas que parecem nunca mudar. Duas pessoas que já tinham aprendido a viver sozinhas acabam se encontrando no momento mais inesperado da vida. Ele, um fazendeiro marcado pela perda e pelos anos de solidão. Ela, uma viúva tentando reconstruir a própria vida depois de um luto profundo. Tudo começa com uma simples pergunta numa mesa de café durante um velório: já comeram? E é nessa frase pequena que algo grande começa a nascer. Uma conexão silenciosa, cheia de respeito, medo, cuidado e também de esperança. Mas em cidade pequenal, nada passa despercebido. E quando o sentimento começa a crescer, junto vem o julgamento, os comentários e as dúvidas que tentam separar o que a vida, aos poucos, está juntando. Essa é uma história sobre recomeços, sobre coragem emocional e sobre duas pessoas que descobriram que a solidão pode ser compartilhada, sem pressa, sem promessa, mas com verdade. Fica até o final, porque essa história vai te mostrar que, às vezes, o amor mais real não chega fazendo barulho. Ele chega sentando à mesa e perguntando se você já comeu. E antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai encontrar histórias como essa toda semana. Histórias que parecem simples, mas carregam emoções que muita gente vive em silêncio. O sol do fim da tarde queimava devagar a estrada de terra que cortava o interior de Minas Gerais. O vento levantava poeira seca atrás da caminhonete velha de Antônio Batista, conhecido por todos da região como Tonho do Sítio. Aos 58 anos, ele carregava no rosto as marcas de quem viveu mais no Cabo da Enxada do que em qualquer outro lugar do mundo. Tonho morava sozinho. Havia quase 7 anos, desde que a esposa morreu por causa de um câncer agressivo. A casa ficou silenciosa demais. Os filhos tinham ido embora para Belo Horizonte, cada um correndo atrás da própria vida. No começo, ainda ligavam toda semana. Depois, as ligações viraram mensagens rápidas no Natal e no aniversário dele. E Tonho foi ficando. Acordava antes do sol, cuidava das galinhas, tirava leite, consertava a cerca e passava o resto do dia tentando não pensar. O rádio velho da cozinha virou companhia. Às vezes ele falava sozinho, só para ouvir uma voz humana dentro da casa. Naquela quinta-feira, voltava da cidade depois de vender queijo e comprar ração. O céu ameaçava chuva e a estrada começava a escurecer cedo. Foi quando viu uma movimentação diferente em frente à pequena igreja do povoado de Santa Rita. Carros estacionados, gente vestida de preto, uma mesa improvisada com garrafas térmicas de café. Velório. Tonho diminuiu a velocidade por instinto. Conhecia praticamente todo mundo dali. Encostou a caminhonete perto do barranco e desceu ajeitando o chapéu de palha. Quem foi? Perguntou baixinho a um senhor sentado no banco da praça. O Jair da Venda. Infarto. Foi de repente. Tonho ficou em silêncio. Jair tinha a mesma idade dele. Jogavam truco juntos nas festas da igreja anos atrás. Lá dentro, o ambiente tinha cheiro de vela, café fresco e flor barata. Gente cochicando. Crianças correndo sem entender direito a tristeza dos adultos. Foi então que ele viu Helena, a viúva. Ela estava perto da cozinha da igreja, servindo café para quem chegava. Mesmo sendo o dia mais difícil da vida dela, morena clara, cabelos presos num coque simples, olhos cansados, mas firmes. Devia ter pouco mais de 50 anos. Tonho lembrava dela jovem, quando acompanhava Jair nas festas juninas. Sempre sorridente, sempre educada. Mas fazia tempo que ele não reparava nela de verdade. Helena ergueu os olhos e encontrou os dele por um instante. Antônio, você veio. Vim dar um abraço. Ela assentiu com um sorriso fraco. Mais tarde, quando boa parte das pessoas já tinha ido embora, Tonho permaneceu sentado num canto, segurando o copo de café morno entre as mãos. Não sabia exatamente por quê. Talvez porque voltar para casa significasse voltar para o silêncio. Helena apareceu perto da mesa com uma travessa de pão de queijo recém-cedo do forno. Olhou para os poucos que ainda estavam ali e perguntou com voz baixa: já comeram? Todos pegaram um ou dois. Tonho
também. Ela percebeu que ele estava sozinho e puxou uma cadeira devagar. Você continua morando lá no sítio da Pedra Alta? Continuo. Sozinho? Ele demorou alguns segundos para responder. É, sozinho. Helena baixou os olhos como quem entendia exatamente o peso daquela palavra. Do lado de fora, a chuva finalmente começou a cair no telhado de zinco da igreja. E pela primeira vez em muitos anos, Tonho ficou na mesa depois que o café acabou. A chuva continuou forte naquela noite, e o velório atravessou a madrugada num silêncio pesado, interrompido apenas pelo barulho das cadeiras arrastando e pelo café sendo servido sem parar. Tonho ficou até o amanhecer, ajudando no que podia. Carregou caixa, buscou água, organizou o banco. Não era costume dele permanecer tanto tempo em lugar cheio, mas alguma coisa ali o prendia. Talvez fosse a tristeza conhecida. Talvez fosse Helena. Depois do enterro, o povo começou a ir embora aos poucos, cada um voltando para sua vida, como sempre acontece no interior. A dor fica, mas a rotina obriga todo mundo a seguir. Tonho já estava entrando na caminhonete quando ouviu a voz dela atrás dele. Antônio. Ele virou devagar. Helena segurava uma sacola de plástico com pedaços de bolo e pão. Leva isso. Sobrou muita coisa. Não precisava. Vai estragar lá na igreja. Ele pegou a sacola sem jeito. Obrigado. Ela hesitou antes de falar de novo. E obrigada por ter ficado. Tonho apenas assentiu. Não sabia lidar com agradecimentos. Na estrada de volta para casa, o banco do passageiro parecia menos vazio com a sacola ali do lado. O cheiro de bolo de fubá invadiu a cabine da caminhonete, trazendo lembranças antigas da esposa, assando bolo em tardes chuvosas. Naquela noite, ele jantou sentado sozinho na cozinha, mas pela primeira vez em anos, não ligou o rádio. Ficou pensando nela. Nos dias seguintes, a vida voltou ao normal. Ou quase. Tonho tentava se convencer de que tudo tinha sido apenas gentileza de velório, mas começou a encontrar motivos para passar mais vezes no povoado. Um parafuso na ferragem, sal mineral, querosene, qualquer desculpa servia. Até que num domingo depois da missa, viu Helena saindo da igreja carregando 2 sacolas pesadas. Sem pensar muito, estacionou perto dela. Quer ajuda? Ela levou um susto leve antes de reconhecer a voz. Antônio. Ele desceu e pegou uma das sacolas. Isso aqui está pesado demais para você carregar sozinha. Ela sorriu de canto. Passei 30 anos carregando compra da venda do Jair. Dou conta, mas não precisa dar conta de tudo sozinha. A frase escapou antes que ele pudesse pensar. Helena ficou quieta por alguns segundos. Os dois caminharam lado a lado pela rua simples do povoado. Casas baixas, crianças brincando de bicicleta, cheiro de almoço vindo das cozinhas abertas. Quando chegaram ao portão da casa dela, Helena respirou fundo. Você já almoçou? Tonho ajeitou o chapéu. Ainda não. Ela olhou para dentro da casa silenciosa, depois para ele. Fiz comida demais. Costume antigo. Se quiser entrar. Tonho quase recusou por reflexo. Fazia anos que não se sentava à mesa de outra família. Mas alguma coisa naquela voz cansada parecia pedir companhia mais do que educação. Eu aceito. A casa era simples, mas acolhedora. Na parede da sala, havia fotos antigas, santos em prateleiras e um ventilador barulhento girando devagar. Depois daquele almoço, Tonho começou a aparecer mais vezes na casa de Helena. Às vezes levava queijo fresco do sítio, outras vezes aparecia com mandioca, goiaba ou um pedaço de carne que tinha conseguido na cidade. Nunca chegava de mãos vazias. Helena, por sua vez, sempre dava um jeito de colocar café no fogo antes mesmo dele estacionar caminhonete no portão. Sem perceber, os dois criaram rotina. Toda quarta-feira, depois da feira. Todo domingo depois da missa. E em alguns fins de tarde, quando o silêncio apertava demais, em qualquer uma das duas casas, Tonho passou a rir de novo. Pouco, mas ria. Helena também começou a mudar.
Voltou a cuidar do jardim da frente. Comprou tinta para pintar os vasos antigos. E até tirou da gaveta alguns vestidos coloridos que não usava desde antes da doença do marido. Mas cidade pequena percebe tudo e comenta tudo mais rápido ainda. Na venda do seu Daimas, os cochichos começaram discretos. O Tonho tá animadinho ultimamente, né? Dizem que não sai mais da casa da viúva. Homem sozinho é assim mesmo. Alguns falavam por maldade, outros por puro costume de interior, onde a vida dos outros vira assunto antes do café esfriar. Tonho fingia não ouvir, mas Helena ouvia e sentia o peso. Numa tarde quente de sexta-feira, ela estava varrendo a calçada quando duas mulheres passaram devagar em frente ao portão. Tem viúva que sofre pouco, né? As duas riram baixo. Helena congelou com a vassoura na mão. Naquela noite, quando Tonho apareceu, encontrou a casa escura. Ela estava sentada na varanda, sem acender nem a luz da sala. Tá tudo bem? Foda. Tá tudo bem? Ele perguntou. Helena demorou para responder. Antônio, acho melhor você parar de vir aqui um tempo. Ele franziu a testa. Por quê? Ela apertou os dedos nervosamente. O povo está falando demais. Tonho soltou um suspiro cansado. O povo sempre fala. Mas eu não quero virar motivo de comentário. E desde quando felicidade dos outros depende da boca de vizinho? Ela levantou os olhos pela primeira vez. Não é tão simples. Tonho puxou uma cadeira e sentou na frente dela. O rosto endurecido pelo sol parecia mais velho naquela penumbra. Helena, sabe qual foi a última vez que alguém me esperou para jantar? Ela ficou em silêncio. Faz 7 anos. A voz dele saiu baixa. 7 anos entrando numa casa vazia. 7 anos esquentando comida sozinho. 7 anos falando com o cachorro, porque não tinha mais ninguém. Helena sentiu os olhos encherem de água. Tonho continuou. E eu sei que você também está cansada desse silêncio. Ela baixou a cabeça e começou a chorar quieto. Não era um choro desesperado. Era um choro preso. Havia tempo demais. Tonho não tentou abraçar. Não tentou interromper. Apenas ficou ali. Presentei. Depois de alguns minutos, Helena limpou o rosto. Eu tenho medo do que vão pensar dos meus filhos, da família do Jair. Tonho assentiu devagar. Eu entendo. Ele se levantou. Mas eu também acho triste demais viver o resto da vida como se a gente tivesse morrido junto com quem partiu. A frase ficou ecoando na varanda. Tonho colocou o chapéu, desceu os degraus e caminhou até a caminhonete. Antes de entrar, virou mais uma vez. Domingo, eu não venho. Helena sentiu um aperto imediato no peito. Ele ligou o motor e foi embora levantando poeira pela estrada escura. E, pela primeira vez, desde o enterro do marido, Helena percebeu que tinha medo não da solidão, mas de voltar para ela. O domingo chegou pesado em Santa Rita. A igreja tocou o sino como sempre. As famílias saíram arrumadas. As crianças correndo na frente e os mais velhos comentando a semana. Mas para Helena, aquele domingo parecia diferente. O relógio da parede da sala parecia mais lento. O café demorou mais a ferver. E cada barulho da rua soava como se fosse o motor de uma caminhonete que não viria. Ela tentou se ocupar. Lavou roupas. Varreu a casa 2 vezes. Reorganizou os potes de mantimentos. Nada prendia. Na hora do almoço, sentou sozinha à mesa. Olhou para 2 cadeiras vazias e percebeu o quanto aquele espaço tinha mudado em tão pouco tempo. Do outro lado da estrada, no sítio da Pedra Alta, Tonho também não estava bem. Ele tentou agir como sempre. Acordou cedo, alimentou os animais, consertou uma cerca quebrada. Mas tudo parecia sem ritmo. O rádio ficou ligado, mas ele não prestou atenção em nenhuma música. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da casa não parecia normal. Parecia maior, mais pesado. Ele olhava para a estrada sem querer olhar, esperando. Mas não ia. Ele mesmo tinha dito que não ia. No meio da tarde, sentou na varanda com uma xícara de café frio. Ficou observando o vento mexer as árvores, lembrando da última conversa, da expressão dela, do jeito como ela pediu para ele parar de ir, e principalmente
do jeito como ele saiu sem olhar para trás. Você fez o certo. Ele murmurou para si mesmo. Mas não parecia certo. Parecia apenas necessário. Quando o sol começou a baixar, Helena saiu de casa sem rumo. Andou até a pequena praça da igreja. Sentou no mesmo banco, onde tudo tinha começado a mudar. Olhou para o chão de pedra, para as portas fechadas da igreja, para o céu laranja do interior. Pela primeira vez, ela sentiu saudade do som da caminhonete dele chegando. Do jeito simples como ele descia, ajeitando o chapéu. Do silêncio confortável que os dois dividiam sem esforço. Mas agora, havia silêncio demais. E nenhum conforto. Naquela mesma hora, Tonho estava parado no portão do sítio, com a mão na chave da caminhonete. Ele podia ir. Era só virar a direção. Mas lembrava das palavras dela, do medo, do que o povo falava. E também lembrava da dor que ela carregava. Respirou fundo. Entrou em casa. Fechou o portão. Dois caminhos se afastando ao mesmo tempo. Naquela noite, Helena jantou sozinha novamente. Mas dessa vez não havia costume. Havia falta. E Tonho, pela primeira vez em meses, sentou na mesa sem comer. Só ficou olhando o prato vazio, como se estivesse esperando alguém que não sabia se ainda viria. A semana seguinte passou lenta, como se o povoado inteiro tivesse perdido um pouco da própria cor. Helena voltou à rotina, mas tudo parecia automático. O café da manhã já não tinha o mesmo cheiro. A casa, antes organizada com carinho, agora parecia apenas silenciosa. Ela evitava olhar para o portão. Mas, toda vez que algum motor passava na rua, o coração reagia antes da razão. Tonho também estava diferente. No sítio, ele trabalhava mais do que devia. Como se cansar o corpo pudesse calar a mente. Consertou cercas que nem estavam quebradas. Limpou ferramentas 2 vezes. Revisou o curral sem necessidade. Mas nada disso preenchia o vazio que tinha se instalado desde aquele domingo. Na quarta-feira, ele foi até a cidade vender queijo. Fez o percurso como sempre. Mas algo dentro dele parecia distraído. Na volta, passou devagar pelo povoado de Santa Rita. Olhou para a igreja. Para a praça. Para a rua que levava até a casa dela. Não parou. Seguiu. Mas o coração ficou para trás. Naquela noite, Helena estava na cozinha, quando ouviu batidas leves no portão. O corpo dela reagiu antes do pensamento. Ela abriu rápido demais. E parou. Tonho estava ali, com o chapéu na mão, sem falar nada por alguns segundos. Os dois se olharam como quem tenta reorganizar o que foi deixado no meio do caminho. Você veio? Ela disse baixo. Eu disse que não vinha no domingo. Ele respondeu, com a voz calma menos, mas não disse que ia embora. Helena soltou um ar preso que nem percebeu que segurava. Eu achei que você tinha desistido. Tonho deu um meio sorriso. Eu quase desisti. Silêncio. Mas não aquele silêncio pesado de antes. Era outro. Mais honesto. Helena abriu espaço no portão. Entra. A casa estava com cheiro de comida simples. Arroz, feijão, frango ensopado. Nada elaborado. Mas tinha algo ali que parecia mais vivo do que qualquer prato dos últimos dias. Tonho sentou à mesa. Helena colocou o prato na frente dele. Ele ficou olhando por um instante. Depois perguntou, com uma calma estranha, já comeram? Ela riu baixo, sem entender. Eu ainda não. Ele empurrou a cadeira ao lado. Então, senta. Ela hesitou. Antônio, senta. Helena. Ela sentou. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Depois, começaram a comer. Devagar, como quem reaprende. Lá fora, o vento bateu leve nas folhas das árvores. E pela primeira vez em muito tempo, a casa não parecia vazia. Depois do jantar, Tonho limpou a garganta. Eu pensei muito naquela conversa. Helena baixou o olhar. Eu também. Ele continuou. O povo vai falar sempre. Se a gente parar por causa disso, a gente não vive. Helena respirou fundo. Eu tive medo. Eu também. Silêncio. Mas agora, era um silêncio que não separava. Era um silêncio que entendia. Tonho se levantou, pegou o chapéu e colocou na mesa. Eu não quero promessa, nem pressa. Ele olhou para ela com sinceridade. Só não quero mais jantar sozinho. Helena ficou alguns segundos em silêncio.
Então levantou, pegou o chapéu dele e colocou de lado. Então, não janta. Ela hesitou, mas completou. Fica. E naquele instante, sem grandes declarações, sem finais perfeitos ou promessas exageradas, os dois entenderam algo simples. Não era sobre o que o povo falava, nem sobre o que tinham perdido. Era sobre o que ainda podiam viver. Se essa história te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo o que você faria no lugar do Tonho ou da Helena. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque tem muitas outras histórias como essa chegando. Histórias simples, reais e cheias de emoção, do jeito que a gente vive no Brasil. Ativa o sininho para não perder o próximo capítulo.